Oi, gente, estamos começando mais um vlog. E eu tô pensando aqui na minha cabecinha que seria interessante eu fazer a leitura do dia mais um capítulo de Coroa da Meia-Noite. Por quê? Porque se eu for ler um capítulo toda vez que eu for ler a leitura do dia, tipo, nesse dia é Coroa da Meia-Noite. Aí eu leio um capítulo. Aí na próxima semana eu leio outro capítulo. Vai demorar muito para acabar. Então eu tô pensando assim, eu leio o livro do dia e aí leio um capítulo de Coroa da Meia-Noite. E aí leio os outros livros, né, que eu já tô lendo. Tô pensando muito em fazer isso. De verdade. Já li o capítulo de hoje. Então só restam os outros livros. E é isso. Oi, gente, eu vim mostrar pra vocês os mangás que chegaram aqui, que eu comprei. Eu comprei o volume 1 de Jujutsu Kaisen. Eu sei que já tá bem avançado, né, o mangá. Mas eu tô começando só agora porque foi agora que eu pude começar. Então, é isso. E eu sou apaixonada por Jujutsu Kaisen, então queria muito comprar, acabei comprando. O outro foi esse aqui, Demon Slayer, também o primeiro volume, também sei que tá bem avançado. Enfim, eu espero conseguir acompanhar todas a toda toda a história de ambos os mangás. E esse aqui tem uma jacket, que é o de Demon Slayer. E a capa é essa, bem linda. E é isso, gente. Isso aqui é a jacket. E eu já comecei por Jujutsu Kaisen. Aliás, vem marcador também. E Jujutsu Kaisen também veio com marcador. Gente, eu terminei o volume 1 de Jujutsu Kaisen. Eu li ele todo. E agora eu tô lendo o outro que chegou hoje, que é Kimetsu no Yaiba. Ou Demon Slayer, enfim. Eu tô gostando mais de Kimetsu no Yaiba do que de Jujutsu Kaisen. Por quê? Porque em Demon Slayer a gente tem dois irmãos. E eu acho muito fofinha a relação entre eles. E aí eu tô gostando mais. Mas continuo apaixonada por Jujutsu Kaisen. Eu não sei que página eu tô. Não tá aparecendo aqui a página, mas tô aqui, ó. Eu tirei a jacket para poder ler mais confortavelmente e não estragar a jacket também. Vou colocar só depois que eu terminar de ler. Não sei se eu vou terminar hoje, porque eu já tomei meus remédios para dormir e não sei se eu vou sentir sono durante a leitura e vou acabar capotando. Hoje eu não li nada. Olha, para vocês terem noção. Eu li Jujutsu Kaisen. Tô lendo Kimetsu no Yaiba. Li Alchemist. E li um capítulo de Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite. E foi só isso que eu li. Não li mais nada. Eu aproveitei que iam chegar esses volumes para poder descansar um pouco dos livros, né? Porque, sei lá, eu achei que
talvez fosse diminuir minha ansiedade ou alguma coisa do gênero. E de fato funcionou. De fato funcionou, diminuiu um pouquinho. Mas, enfim, vou lá ler meu Kimetsu na Goiaba e até o próximo take. Bom, gente, o dia tá terminando. Eu tô morrendo de sono, né? Eu não terminei Demon Slayer, né? Kimetsu no Yaiba. Então coloquei na Jacket para preservar o mangá. E porque não tem lugar para colocar a Jacket também. Embora eu prefira a capa normal, sem ser a Jacket. Mas enfim. Eu parei bem aqui, ó. Passei do meio do livro, da metade do livro. Do livro não, do mangá. E eu vou tentar dormir. Se eu não conseguir, eu volto pro mangá. E é isso. Mas eu tô bem cansada. Eu acho que eu não vou ler mais nada não hoje. Bom dia! Vou atualizar vocês sobre as minhas leituras até então, né? Hoje foi um dia bem atípico. Eu acordei umas 5 e pouca da manhã. E aí eu terminei Kimetsu no Yaiba, o primeiro volume, né? Muito bom, gente. É muito, muito bom. Eu gostei bastante do primeiro volume. A parte em que acabou, eu já queria ter o segundo volume, mas não tenho. Só comprei o primeiro volume por enquanto. E aí é isso, muita loucura, loucura e enfim, eu recomendo muito para quem gosta de mangás. Aí, gente, eu fui ouvir Nadia Keane, O Tesouro Roubado. Eu tô na página 284. É, basicamente é uma parte mais leve da leitura, onde eles estão saqueando e fazendo essas coisas de pirata e etc. Né? E aí o poeta, ele vai num lugar onde ele vivia antes, né? E que é o lugar do Senhor Donvar. E aí ele encontra o local onde ficava o livro favorito dele e etc. E enfim, e é isso, não tem nada demais aqui nessa leitura de hoje. E ponto final. Agora eu vou ler um capítulo de Coroa da Meia-Noite, como eu disse que eu ia fazer sempre com vocês, eu comentei aqui no vlog. E aí eu vou ler um capítulo e aí eu vou para as minhas leituras normais. Gente, eu li o capítulo de hoje de Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite. Eu tô na página 24. Basicamente, eu descobri que a Celina está sendo uma não campeã do rei. Como assim? Ela não está matando as pessoas que o rei está mandando ela matar. Ela está fingindo a morte dessas pessoas. Só que agora ela vai ter que fingir a morte do Asher, que é um cara que ela conheceu. E aí, no passado dela, né? E aí ela não sabe como ela vai fingir a morte dele, porque ele é conhecido por todo mundo, é super popular e tudo mais, e não sei o quê, e ela não sabe como vai fingir a morte dele. E é isso que tá acontecendo aqui. Ela tá enganando o rei. E eu tô muito orgulhosa dela. Oi, gente, já tá de noite aqui. E eu dei uma cochilada, só que foi uma cochilada bem longa. Acordei agora há pouco e resolvi ler Exorcismo. Basicamente, eles ainda não têm certeza se é a tia Harriet, não é?
a tia Harriet que tá causando tudo isso, porque existe o boato de um dinheiro que ela deixou pra filha dela e que ninguém sabe onde tá. E aí ela morreu e o dinheiro continuou escondido, mas ninguém sabe ainda se é realmente a Harriet. E aí o padre Bishop chama o padre Bonner. Bonner? Eu não sei como pronuncia esse nome, gente. Bouldern. Aí ele chama o padre Bouldern pra averiguar, né? E ver se não é o caso de um exorcismo. E os dois concordam que é o caso de exorcismo, para exorcismo. E aí eles procuram o arcebispo para que ele indique um exorcista qualificado para esse caso. Porque nenhum dos dois é qualificado para fazer um exorcismo. E foi basicamente isso que aconteceu aqui. E eu vou partir para os outros livros agora. E é isso. Eu acabei de ler A Noite dos Mortos-Vivos. E a gente descobriu aqui que a Suellen, ela foi estuprada pelo Fleck, né? E que esses caras e essa mulher que apareceram não são policiais de verdade, né? Eles não são da polícia, eles são só arruaceiros. E os dois caras que eles tinham amarrado são realmente da polícia. E aí eles conseguem se desamarrar. Bom, um deles já estava desamarrado, porque o Fleck desamarrou ele e deu um tiro nele. Pra ele morrer e comer, devorar o outro que tava lá. Esse que levou o tiro se chama Carl. O outro que estava amarrado ainda se chama Dave. E a Karen ainda tá na casa quando os arruaceiros foram embora com o Billy e a Anne e a Suellen. Eles não levaram a Karen, porque a Karen estava em hora de parto, né? Ela tava parindo o filho dela. E aí ela ficou na casa. E aí os dois policiais fizeram parto, mas ela morreu no parto. O filho dela nasceu vivo, saudável, aparentemente, mas ela morreu. E aí eles se abrigaram no sopé de uma montanha. Só que aí quando amanheceu, uma gangue de garotos, não sei quem eles são, ainda não foi dito, nada foi explicado sobre eles, apareceu e, a que tudo indica, eles vão roubar as armas que os homens têm, os policiais têm, né? Que é a única forma deles se defenderem, mas os garotos não estão nem aí, querem porque querem e é isso. Então aconteceu bastante coisa hoje nesse livro. E eu ia ler Menina Má, mas não sei mais se eu vou ler, porque eu já tô começando a ficar com sono. Talvez eu tente ler nem que seja um pouquinho, mas eu não sei ainda.
Gente, ontem não deu pra eu ler Menina Má porque eu estava morrendo de sono. Então eu decidi dormir, não deu nem pra começar. Mas hoje eu já comecei com ele, Menina Má. E basicamente o que aconteceu aqui foi uma tentativa, várias tentativas na verdade, do Leroy de conseguir a atenção da Rolla, falando coisas absurdas sobre ela ter machucado o menino Claude e sobre como ela fez pra matá-lo, né? Pra que ela conseguisse ficar com a estrela e não sei o quê. E eu não duvido nada que tenha sido exatamente do jeito que o Leroy falou, mas para o Leroy isso é só uma brincadeira. Ele não imagina com que ele está se metendo. E aí, a Christine, ela decidiu que vai ficar do lado da Rolla por enquanto, a não ser que seja provado, né, que a Rolla tá por trás de alguma coisa. Aí ela vai ser obrigada a falar sobre o que aconteceu, né? Sobre o que a Lola fez. E aí, gente, é basicamente isso que aconteceu hoje em A Menina Má, ou melhor, Menina Má. E agora eu vou partir para o capítulo de Coroa da Meia-Noite, tá? E vamos ver o que acontece. Bom, gente, eu li A Noite dos Mortos-Vivos e o que aconteceu aqui foi que o Carl morreu. Ele foi assassinado por acidente, né? O filho de uma família que estava lá perto simplesmente deixaram a arma com o garoto, o filho, e o filho sai atirando em qualquer coisa que se move. Então ele acabou atirando no Crawl e o Crawl morreu. Aliás, voltando um pouco, né? Aquela questão dos garotos que apareceram, eles levaram as armas, de fato, mas liberaram o Crawl e o Dave. Inclusive disseram para eles onde tinha uma casa que eles podiam ir, que foi essa casa onde no caminho o Carl morreu. Aí tinha o pai, o filho e a mãe, acho que era a mãe. Aí o Dave deixou o bebê com eles, né? E teve um percurso que o Dave percorreu com um carro emprestado do senhor que estava lá na, na casa. E aí ele pegou leite, pegou mantimentos e levou para casa desse cara. Ele deu leite para o bebê. Ele e a senhora que tá lá deram leite pro bebê. O bebê sobreviveu. E aí ele pediu emprestado novamente o carro para que ele fosse para casa dos Kingsley, né? Porque aqueles arruaceiros iam para lá. A gente também leu aqui o que aconteceu com aquele grupo de garotos, né? Eles foram presos pelo Conley, né? Conley não, McKinley. E aí eles foram presos e agora o McKinley também tá indo pra casa dos Kingsley, pra ter certeza de que está tudo bem lá. Gente, eu tô tentando ler, como eu faço todo dia, mas a ansiedade não está deixando. Eu consegui ler os outros livros, até agora foi tranquilo até, mas a ansiedade começou a bater, meu coração acelerou, não consigo parar de me mexer,
Então, assim, eu não sei se este livro será lido hoje. É o último que falta. É o último não, porque tem um que eu vou escutar, né? Mas aí escutar é mais fácil. Eu só escuto e acompanho pela leitura, pelo livro, né? Mais fácil, mais tranquilo. Só que esse aqui não é para escutar. Então não sei se será lido hoje. E isso é tudo, Brasil. Gente, com muita luta, eu li 10 páginas desse livro hoje. A meta é de 20 páginas, então faltam mais 10. Mas eu vou dar uma pausa nesse livro, vou ouvir o livro de hoje e depois eu volto para ele. Oi, gente, tô finalizando o vlog. Eu tô com bastante sono, mas não consigo dormir. Eu tô tentando respeitar o fato de que eu não leio tanto quanto antes e que tá tudo bem. Não é pra ser uma coisa forçada, é pra ser um prazer na minha vida, uma coisa boa na minha vida, então eu não preciso ficar forçando. Só é claro no caso de que eu estiver numa depressão profunda muito forte, aí é bom eu forçar um pouquinho pra ver se engata, né? Pra também não ficar sem ler. Mas, de um jeito ou de outro, forçar não é legal. E eu tô tentando lidar com esse limite. O limite de, tô cansado, tô com sono, vou dar uma parada, né? Não, tô ansiosa, vou dar uma parada. Essas coisas, né? Eu li um pouco de Amanhecer na Colheita. A Maisie salvou a vida do Hamid. E agora o Hamid tá querendo destruir a arena ainda. Não sei o que ele fará em seguida. Eu tô meio doentada. Como vocês percebem pela minha voz. E aí, a gata veio ficar com a gente, ó. E aí é isso, gente. Obrigada por ter chegado até aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tá, tchau, filha. Aqui. Eu acho que esse foi um ótimo tchau.